Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, trazendo tudo aí da repercussão do chocolate do Mengão no Maracanã, 6-0 aí, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Então, se você é novo, galera, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para mais um corte que eu preparei para você com a imprensa esportiva aí, rasgando elogios ao Mengão aí, time de Felipe Luiz voltando da show aí nos últimos jogos. A decisão a presunção de inocência, eu acho que talvez seja a forma como a gente tem que tratar esse assunto. Ele não foi julgado, não está culpado e tudo. Claro que os indícios são fortes, né? A situação é pior do que era do ano passado, tá? Mas o Flamengo trabalha com a presunção de inocência, o atleta foi para o banco e acabou entrando, né? O Felipe Luiz até falou, não, ele está normal, ele está... O Pedro até falou aqui, eu concordo, né? Estranho, ele está normal, é estranho. Eu estaria extremamente preocupado. Se ele estiver absolutamente normal, talvez possa ter algo estranho, porque ninguém que é indiciado pela Polícia Federal, exatamente, ainda que tenha absoluta certeza que não fez nada, passa incólume. A única coisa que eu discordei ali da entrevista do Felipe é que ele fala, já falei lá atrás, então vou repetir o mesmo. Lá atrás a gente não tinha a quantidade de elementos que a Polícia Federal apresenta no seu relatório de ontem de quase 800 páginas. E aí também, se não, a presunção de inocência, ela é direito garantido. Claro. Presunção de inocência, amplo direito à defesa, você só fala se alguém é isso ou é aquilo quando o caso transita julgado, você tem manobras, brechas, recursos, esferas, sabe, até que o caso seja concluído. Só que você também não pode, em alguns momentos, fechar os olhos para algumas situações. Ninguém apareceu para falar, essa troca de mensagens é falsa. Não, aquilo ali foi a partir de um mandado de busca e apreensão na casa do Bruno, no celular dele, troca de mensagem com o irmão. As falas dele são muito claras em algumas situações. Então, a partir disso, você só jogar para a presunção de inocência e não comento, você tem hoje manuais de conduta, de compliance de grandes empresas, que não é simplesmente a presunção de inocência, ela é uma situação legal. Sabe? Exato. O amplo direito da defesa é uma situação legal. Como você lida com cada caso é uma situação interna e é o que você responde para parceiros, para mercado, para público. Então, assim, acho Você afastaria o Bruno para ele cuidar da vida dele? Eu não afastaria, só que eu acho que o Flamengo precisa falar um pouco mais. O Flamengo tem acesso ao relatório, o Flamengo tem o Bruno, que é um ativo do clube, independentemente de ser artilheiro ou não, ele é um ativo, ele é parte do clube. Ele precisa, pelo menos, sentar e falar, olha, a gente conversou, você fala que é uma possibilidade. Eu não estou nem, assim, entrando que deve ser ou não deve ser, mas, assim, existe a possibilidade, existe um caminho jurídico para que isso aconteça, né? Antes da esfera da justiça comum. E isso, muitas vezes, se baseia justamente na força dos indícios. O próprio Paquetá, né? Com o próprio Paquetá, isso aconteceu na Inglaterra. Então, também acho que assim, a gente precisa ter essa noção, mas fazer essa distinção também quando, não sei se foi o Pedro ou o Celso que falaram do estelionato nesse caso, que não é um caso diferente, por exemplo, desses de jogadores que na Europa que a gente viu, outros não, né? Outros, mas de casos de jogadores que apostaram e não podem apostar. Simples assim. Inclusive, é bom a gente até ressaltar, o caso do Tonali, ele era tão viciado, eu digo era porque ele diz estar curado, mas ele era tão viciado em apostas, que passou num determinado momento da vida e da carreira a pedir empréstimo para todo mundo. Então ele devia para todos os colegas, e não é que o cara ganhasse. Primeiro que eu acho que ele não precisava, ele como treinador, não precisa copiar nada de Jorge Jesus. Esse cara foi formado como treinador, assim, no melhor cenário possível, com os caras mais variados. Então, e por ser um bom observador e já tinha essa ideia na cabeça, tudo que ele absorvia ao longo da carreira, de uma determinada etapa, era pensando assim, como é que eu vou usar isso aqui no dia que eu for treinador. Se me permite a maldade, e que bom que ele não absorveu só as ideias do Simeone. Pois Que ótimo treinador, mas que é um ótimo treinador, mas hoje ele não concordasse. Exato, muito. Hoje a prova ele é isso, responde né? isso no final de semana, né? Pergunta de que fonte ele bebe, ele fala várias. Porque é o seguinte, ele com as ideias do Simeone não conseguiria ser treinador do Flamengo. Claro. Não, imagina. Isso não cabe no Flamengo. Você não consegue pegar o Flamengo e fazer jogar daquele jeito. Por mais resultado que você consiga, favorável, colocar o Flamengo para jogar num sistema defensivo dessa forma. Ele prefere se defender com a bola no pé. É um outro formato. Mas o que diferencia o Flamengo de outras equipes, até o que a gente vai citar aqui, é o seguinte:
encontrar os encaixes dentro de campo, se muita gente consegue fazer. Quem é que se dá melhor com quem? Qual é a formação do trio? Tipo o Ramon Dias. Ele encontrou. Desenvolver os setores, aí não é para todo mundo. O Flamengo tem os setores desenvolvidos. Quando você olha o Wesley no lado do campo, ele não é só o Wesley, não é assim só. Wesley, vai lá e faz o que você quiser. Claro, é claro que o jogo é dinâmico, você não tem uma régua, um compasso na cabeça, porque o treinador estabeleceu, e você, agora o que eu faço, o que combinamos neste momento? Não é assim que funciona o futebol. Sim. Mas existem situações, saídas, que são montadas para você ter facilidade, para você aproveitar toda a sua superioridade técnica pensada a partir do banco. Senão não precisa ter treinador. Porque assim, o futebol brasileiro ficou muito dividido nos últimos anos. Assim, os treinadores são super valorizados, não precisa tanto deles. Cara, se não precisa, não derruba tanto. Se eles caem na proporção que caem, são derrubados, é porque eles são importantes. Sim. Então a gente tem que ter um pouco de coerência. Ou eles são, ou eles não são. Se eles não são, deixa aí o seu treinador que está perdendo, vai ficando aí. Então, cara, o Flamengo tem com o Felipe Luiz. Então, isso é legal de ver. E com esse movimento aí, com essa movimentação, porque, só para encerrar, quando você tem a bola, você tem a posse gigante que tem, você tem que ter o passe. Se tem passe, bom passe, você não tem posse, porque você vai perder a bola. Então você tem que ter, para ter a posse, você tem que ter o passe. Para ter o passe, você tem que ter o movimento. Senão ele fica marcado. Quando você tem o movimento, você cria a situação de gol. Esse é o Flamengo. Hoje contra o Juventude. Tomara que fique assim. Principalmente na Libertadores, porque contra o Central Córdoba foi... O Flamengo precisa reproduzir na legal. Libertadores o que ele está fazendo no Campeonato nada legal Brasileiro. aquele jogo. Aliás, só assim, acho que a gente falou, não dá para fazer isso o tempo todo, mas esse show, esse espetáculo veio num momento muito bem-vindo, né? Porque a gente lembra, o Flamengo vinha de 3 jogos no Maracanã sem vencer no Maracanã, e um deles, acho que até inaceitável pela fragilidade do adversário. Teve um dia em que só se falou de Flamengo, mas não por um assunto exatamente positivo. Então, assim, acho que a atuação de hoje, ela de alguma maneira coloca a luz, coloca o foco no futebol. Claro que o tema Bruno Henrique vai continuar sendo assunto, vai continuar sendo tema por uns bons dias, mas assim, foi um dia importante também para o Flamengo ganhar da maneira como ganhou, inclusive mostrar a força sem o próprio Bruno Henrique, que não é uma novidade, né? Mas mostrar a força sem o jogador, porque, enfim, ele entrou já no final da partida. Eu não vi os números finais, mas o aproveitamento de passe era acima de 90% hoje. Eu tenho pouca lembrança de um registro desse por tanto tempo durante uma partida de futebol. Pontualmente você tem. As oportunidades criadas, a movimentação dos jogadores que a gente já falou aqui. A gente está falando de um time. Sim. Um time que tem muita qualidade individual, aquela história de que a qualidade individual potencializa o coletivo, ainda mais com um técnico com as ideias que tem, o Felipe Luiz, e consegue implementá-las, porque jogador de futebol que a gente achava que ia dar bom técnico, já vimos muitos. Agora, como ele, e dentro desse tempo de trabalho, com a consistência das próprias coletivas, ele só fala do jogo. É 100% falando do jogo, nos dias bons e nos dias ruins. Às vezes o jogo não permite que você faça isso. O jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, por exemplo, não permitiu o espetáculo. E mesmo assim o Flamengo foi muito sólido, muito eficiente. Muito superior. Então o Flamengo tem um repertório, dependendo do tipo de jogo. É claro que nem todo jogo vai ser assim e também nem precisa ser assim. Sim. Um campeonato de fôlego, como é o brasileiro, nem pede isso. A própria Libertadores também não pede isso. Tem jogos ali que você vai precisar furar a bola. Criar uma gordurinha nessas 2 próximas rodadas, já que vai jogar aqui no Maracanã com o apoio da nação, e contra o Vasco é muito favorito, contra o Corinthians também. Corinthians que perdeu hoje pro Fluminense, com um golaço do René, rapaz. O René fez o gol. E o Vitória realmente venceu o Fortaleza, né? 2-1, Santos 2,
Atlético Mineiro 0, a informação é de que o Neymar sofreu uma nova lesão, hein? Meu Deus. Já no Atlético Mineiro, hein, cara? Pois é, campeonato. Pois é. Flamengo 6, Juventude 0, Inter 0, Palmeiras 1, Corinthians 0, Fluminense 2, Sport 0, Bragantino 1, Sport perdeu em casa, Mirassol 4, Grêmio 1. Olha o Mirassol aí. Acho que o treinador já caiu lá, não tem essa informação, mas acho que ele caiu. E Botafogo 2, São Paulo 2, os resultados da rodada. A classificação do Campeonato Brasileiro tem Flamengo 10 pontos, Palmeiras 10, mas o Flamengo com saldo 9 e o Palmeiras saldo 4. Olha ali, ó. Tá na tela. Tá na tela. Fluminense 9, Ceará 7, Bragantino 7, Vasco 6, Juventude 6, Mirassol 5. Aí, depois, a gente vai para Juventude, que caiu para o 7º, Mirassol 8º, Internacional em 9º, Fortaleza em 10º, Internacional, que até pouco tempo estava ali no alto brigando por liderança, Botafogo 11º, Santos o 12º, Corinthians 13º, Vitória 14º, Cruzeiro 15º, São Paulo 16º e na zona de rebaixamento, prestem atenção na zona de rebaixamento. Para tudo? Para tudo, hein? Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport. Lembrando que Cruzeiro e Bahia fecham a rodada amanhã, exatamente. mas estão lá embaixo nesse campeonato. E Atlético Mineiro e Grêmio lá embaixo. Realmente impressionante. Eu tô contigo. O Quinteiros não continua lá no Grêmio, não. Até porque tem um Grenal, difícil mantê-lo ali para um jogo tão importante. Agora, mas esquece de falar de Flamengo. Que nós estávamos curiosos, Diego, no pré-jogo. E durante o jogo a gente reparou, Emer Show e Diego Pose, você que está acompanhando a gente na Flamengo TV. O Flamengo, em vários momentos do jogo, teve esquemas diferentes, posicionamentos diferentes, formas de jogar, um repertório tático e técnico que chamou muita atenção, Emer Show e Diego. Muita, com trocas de passe rápidas, né, com muita intensidade, o Juventude não estava entendendo. Né, o Felipe botou uma saída de bola com 3 porque ele abre o Wesley. O Wesley não é lateral nesse esquema que ele usou hoje. Ele joga com o Wesley na ponta direita, o Michel bem aberto na ponta esquerda e ele constrói o jogo. Eu sempre falo que começa com 1, que é o Rossi. O Flamengo, a tática do Flamengo não é 3-5-2, 4-4-2, é 1 e depois, porque o Rossi começa a construção. É importante, né? Exatamente. E quando estava com o Alexandre, eu queria saber se a nossa produção descobrir como é que está o Alexandre, também era uma notícia importante. Se ele saiu bem, machucado, né? Porque ele chutou. A reação dele chamou muita atenção. Ele chutou a bola e foi embora. E saiu. Enquanto ele estava em campo, o Alexandre jogava pela esquerda, o Léo Pereira no meio, o Danilo na direita. Então esses três construindo um jogo, com o Eric Pulgar e o Alan na frente de volante, partidaça do Eric, é chover no molhado, tá sempre jogando bem. O Alan muito bem hoje, errou quase nada, acertando vários passes, aliás, o time inteiro do Flamengo. O Wesley aberto na direita, Michel aberto na esquerda, e aí ele vinha com o Gerson, o Plata e o Arrascaeta. Então ele fazia, começar com o Rossi, 1, 3, 2, os dois volantes, e 5. Ampliando bem o campo, dificultou muito o Juventude essa marcação, porque não era aquele jogo cadenciado, que vai aqui, volta ali, vira o jogo, eram toques rápidos de aproximação, o Wesley com o Gerson numa ponta, Michel com a Arrascaeta na outra. Então, assim, o Flamengo fez 3 gols em 9 minutos, e aí resolveu o jogo. Depois que saiu o primeiro, que é sempre difícil, e a gente, não adianta agora, é fácil falar, mas tava todo mundo aqui no, Juventude é um time chato, lá no Jacone é muito chato, fora de casa é chato. É verdade. Vão pôr o 2-0, ninguém deu aquele placar Rei Kraus, que ele gosta de dar um não, nem ele deu o placar Rei Nem ele acreditava no 6-0. Mas ele deu tudo certo, deu tudo tão certo que o Pedro não só fez um gol, como o segundo, bateu mal o pênalti e conseguiu fazer no rebote. Então, realmente, é pra comemorar, meu show. Fala um pouco você. Até pra recapitular pra galera que chegou agora, tá meio perdida, 6 pro Flamengo, 0 pro Juventude. Pulgar marcou aos 13 minutos, o Plata com golaço de cavadinha aos 18, depois o Danilo de cabeça aos 22. Terminou o primeiro tempo 3-0, né? Na segunda etapa, o Arrasca também, num belo gol aos 12 minutos. O Pedro fez aos 71 e o Pedro fechou também a vitória rubro-negra depois da cobrança de pênalti no rebote. O nosso Penani voltou a marcar. Rapaz. Agora, com quantos gols o Pedro vai terminar esse ano? É enquete pra nação palpitar. Essa é uma boa, porque no ano passado ele passaria de 50 com tranquilidade. Esse ano ele tá largando em abril, né? Ele já tem 2 gols desse ano. Isso. 2 gols nesse ano. Eu fico com 35 gols. 35. E você, Diego? 30 tá bom, achei bom o palpite. Falar 30, mas vou ficar com 35. Isso porque ele largou em abril. Se fosse janeiro, ele ia ter 50. Ele no Brasileiro tá com a média de 2 gols por jogo. Vamos dizer. Ó, convidando a galera de casa para participar aqui junto com a gente, mande a sua mensagem aqui no chat. Já tem entrevista coletiva do nosso técnico Felipe Luiz. Imagino que esteja
feliz da vida, né? Depois desse bom resultado, o João lembrou muito bem, né? Saímos daqui na semana passada, nesse meio de semana, tristes, chateados com a derrota pro Central Córdoba, mas contra o Grêmio, uma grande atuação do Flamengo com a Arrascaeta marcando 2 e hoje também mais uma grande vitória do Mengão. Então você que tá aqui acompanhando a Flamengo TV, acompanhou também. Brasileirão, foi o primeiro jogo que fez 2. Usando essa média aí bate. Mas eu acho assim, 35 é o meu palpite, mas se ele chegar a 40, eu não duvido não, hein? Não. Sabe por quê? Porque a companhia... Não, é o que a gente tava falando, um lembra? negócio de doido, é muito bem acompanhado, vem talento de tudo quanto é lado e ele só cravando. E outra coisa, não é só gol não, né, João? Como a gente falou, o Pedro fazendo aquele pivô, aquela assistência, com esse time chegando com velocidade de trás. É o melhor, né? O pivô do Pedro é brincadeira. E hoje não tivemos De La Cruz, né? De La Cruz hoje Até esquecemos disso. Léo Ortiz também, que é um baita zagueiro. Falamos Então, do Léo. importante, uma vitória... Tem o Léo Ortiz hoje. Uma vitória maiúscula do Flamengo e poupando, né? Sim. Algumas peças importantes. Juninho também não entrou. Então, assim, legal demais essa vitória importante do Flamengo. E claro, vem de um 6-0, né? Agora pra cima do Vasco, mas clássico é aquela história, né? É verdade. Agora, Emerson, Sim. Diego e galera da Flamengo TV, deixa eu dar um recado, porque... Espetacular, sensacional do Flamengo sobre o Juventude. Tá aqui o Léo Led falando, boa noite, Mengão Malvadão, mostrando que quando quer maltrata quem quiser. O Alexandre falando aqui, entrou, deixa like, é verdade. De fato, o Flamengo jogou muito bem. O Rafael tá falando aqui que o Pedro é o cara, até chutando mal faz gol, né? Se referindo ao pênalti que ele bateu, o goleiro Gustavo defendeu, mas no rebote o Pedro acabou fazendo o gol. Acho que a grande notícia é essa, o Pedro fazendo os 2 gols, né? Um jogador que comeu pouco de diabo amassou, é verdade, né? Se machucou gravemente, e sempre o retorno de uma lesão como essa é muito mais complicado, e ele consegue marcar 2 gols. Eu acho que é impressionante a superação do jogador nessa condição, né? O Kennedy está falando aqui algo... Perdão, pessoal, estou com uma tosse. Tem derrota que vem para o bem do time. Eu não acredito nessas coisas que é bom perder para depois ganhar lá na frente, viu, Kennedy? Mas, de qualquer maneira, um abração para você, meu camarada. O Frederico Virgulino está falando, belo jogo. E o Neymar, hein? Neymar se machucou de novo, saiu chorando. E o João José vai na mesma linha, né? Gostei muito do Alan. O Alan jogou bem, né? É bem verdade que ele é um cabeça de área, e o cabeça de área geralmente não tem muito trabalho quando o Flamengo joga com tanta imposição assim. Mas foi uma bela partida, sem dúvida nenhuma. Essa minha partida me lembrou aquele 6-1 sobre o Goiás em 2019, tá? Foi a mesma vibe daquele jogo. Curioso o dia de ver o Pedro, num dia que Neymar sai chorando e machucado de campo. É verdade, está falando o Renan Portela, que é membro do canal. Câmera de Segurança ABC. Alguém anotou a placa do Expresso Rubro Negro? Foi um massacre, né? Foi um massacre como há muito tempo eu não via. O Flamengo fez a parte dele, enfrentou um time que nem é tão ruim assim. Esse time do Juventude é bom, cara, bem armado pelo técnico Fábio Matias, entrou bem em campo nessa partida. Deixem likes e mandem superchats pra gente, para ajudar no canal. O Pru tá falando torcida, que coisa linda, inclusive se mobilizando para criticar a diretoria elitista, toda a razão, né? O Surfista Livre, inclusive, pergunta por que o ingresso está tão caro. É um absurdo isso, né? E a gente vê setores fechados no Maracanã, né? Lamentável que o povo não possa ter acesso, né? Os mais pobres, os mais desfavorecidos, que essas pessoas não possam ter acesso ao Maracanã, né? Por causa dessa política elitista de venda de ingressos, né? Uma coisa lamentável. O Santana está muito feliz com a vitória do Malvadão, parabéns pela sua participação na Soft Open, foi muito legal. Valeu, Santana, muito legal mesmo. Adorei ter participado da Soft Open, foi um grande barato com os meus queridos amigos Mauro César e Arnaldo Ribeiro. O Wildo Maximiliano, que é membro do canal, está falando que o Alexandre jogou de terno mais uma vez. Uma pena que tenha saído tão cedo, é verdade. Não é nada grave, Hildon, tá? A gente pode aqui até falar para você. Até teve a apuração lá do repórter, que eu me esqueci o nome, na transmissão do Premier,
dizendo que foi um desconforto apenas muscular, mas isso deve retirá-lo da partida contra o Vasco da Gama, né? É uma pena, porque o Alexandre está jogando demais. O Alexandre é a nova versão do Felipe Luiz, né? O Bruno Kelmer está falando que foi caganeira. Não foi não, Bruno. Foi de fato um problema muscular. O El Toledo está com a gente, assim como o Leonardo Lopes, membro do canal. Ótima atuação do time, excelente retorno do Pedro. É verdade, marcando 2 gols. O Pedro já tinha voltado naquela roubada danada diante do Central Córdoba, né? Mas hoje ele volta de fato marcando os 2 gols, né? Isso para mim é o mais importante de tudo, é a grande notícia do dia. No dia seguinte, de uma notícia muito ruim, que foi aquela história do Bruno Henrique, que acabou jogando, né, entrando no segundo tempo, não teve participação decisiva na partida, mas foi bom também ver o Bruno Henrique em campo. Mas a grande notícia é a recuperação do Pedro. Lembrando aqui, é muito importante que o Alberto Peixoto está falando, que hoje até o Wesley acertou o cruzamento. Agora o próximo acerto deve ser daqui 3 anos. Eu não seria tão maldoso assim em relação ao Wesley, viu, Alberto? Mas de verdade, a gente criticou bastante o Wesley pelos problemas dos cruzamentos dele, né? Um jogador que, para mim, não está pronto para jogar em Real Madrid, em Barcelona, nada disso, acho que não tem condição, porque é um jogador que tem vários problemas para acertar cruzamentos, né? Então, uma vez que ele tem dificuldade para acertar cruzamentos, ele não tem essa condição. O Christian Lopes manda um superchat para a gente, mandem superchats também. O dia, que diferença de postura, acho que aprendemos a lição. De fato, né, Christian? O Flamengo enfrentou mais uma vez um time que é mais forte do que o Central Córdoba. O time do Juventude é bem treinado, vinha de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, né? É bem verdade que sobre o Vitória e o Ceará, equipes que subiram a Série A do Campeonato Brasileiro, né, agora, mas o Flamengo sapecou o Juventude, fez aquilo que tinha que fazer, né? Quando você joga contra um adversário mais fraco, você tem que massacrar esse adversário, e foi o que o Flamengo fez nessa partida. Carlos Eduardo Machado falando: saudações, elenco do Flamengo é brincadeira, foi bem no primeiro tempo e melhor ainda no segundo tempo. Concordo com você, acho que fez um grande segundo tempo. Vamos deixar like nesta live, galera. O Ítalo Gomes falando que é vergonha o que está acontecendo no BAP, né? Em relação à política de venda de ingressos. Eduardo Bender, meu grande amigo da Rádio Belos FM, mandando R$5 para a gente, gritando Mengo aqui, sensacional. Muito bem, Hildon. O Danilo, tá? O Defi Moreira é membro do canal também. O pênalti é indefensável no ângulo, só treinar, é verdade. Meu amigo Murilo Matias também falando: espero que a concentração se repita no fim de semana e o time não caia nas provocações do Vasco. É verdade, eu acho que o Flamengo vai ganhar do Vasco mais uma vez, lembrando que a partida vai ser disputada no Maracanã. E o Flamengo é líder, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Franklin Silva, membro do canal, também está com a gente. Boa noite. O Wesley não acerta um cruzamento. Antes o Vini Júnior ir para o Real também não acertava um chute. É verdade, mas o Vini Júnior é um jogador mais especial do que o Wesley, né, Franklin? Eu acho que o Wesley é um jogador em formação, vai acontecer dele acertar cruzamentos, essa coisa toda no futuro, mas ainda não é jogador que ele pensa que é, o que boa parte da torcida pensa que ele é. O Hildon Maximiliano mandando um superchat aqui com R$10 para a gente. Muito obrigado, Hildon. Carlos Eduardo Rodrigues falando algo que a gente falou no início da live aqui, a grande atuação do Alan. Mande, por favor, o superchat para a pizza de hoje e deixem likes nessa live também. Leonardo Lopes está falando aqui que ele é membro do canal, né? O Flamengo poupou alguns jogadores. Como você acha que o time veio contra o Vasco? Pode haver surpresas? Não sei, cara. Eu acho que vai vir, como o Campeonato Brasileiro é prioridade, e aí o Flamengo tem a partida contra a LDU na próxima terça-feira, que é um jogo muito importante. Acredito que o Flamengo vá com força máxima para a partida contra o Vasco e contra a LDU. Acho que a hora é essa. Inclusive, o Alexandre deve ficar fora da partida contra o Vasco da Gama, e aí sim, sendo aproveitado contra a LDU, o Flamengo não pode perder de jeito nenhum para a equipe equatoriana na
altitude. O Carlos Alcântara está falando algo com o que eu concordo aqui, que o Danilo tem que ser titular, e o Christian Lopes falando que hoje o Felipe Luiz sobre usar o Pedro é verdade, né? O Pedro entrou numa roubada naquela partida contra o Central Córdoba e hoje jogou muito bem, cara. Fez 2 gols, né, Christian? Foi muito bem na partida. Então ele merece, de fato, o carinho do torcedor, né, a vibração do torcedor, porque foi uma superação do Pedro. Né, uma superação do Pedro. Pedro precisa aprender a aprimorar a batida de pênalti, está falando o Adilson Oliveira, concordo com você. Se o preço do ingresso está caro, imaginam que o Rossi pagou para ver o jogo de dentro do campo. Que baile, está falando aqui o Marcos Guber. Luciano Cândido, que fase do Arrascaeta, gol de craque. É verdade, Luciano mandando um superchat aqui para a gente. E vale lembrar que o Arrascaeta é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, ao lado do Pedro Raul e do Verratti, com 4 gols. Né? Uma fase fenomenal, que eu acho que tem a ver também, Luciano, com a melhora no aspecto físico, né? Evidente, e com as histórias. Conta de Bruno Henrique, ele que está envolvido aí em uma investigação por suposta participação em um esquema de apostas, ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, foi aplaudido por grande parte da torcida que esteve no Maracanã, substituiu o Plata e aí tentou ali no finalzinho ainda fazer alguma jogada, mas jogou pouco tempo o Bruno Henrique, então uma situação complicada do jogador. O Flamengo também teve um público baixo para os seus padrões nessa partida contra o Juventude, pouco mais de 28 mil pagantes, protestos contra os altos valores dos ingressos cobrados pela diretoria, que foi hostilizada, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, aqui pela torcida no Maracanã, e agora o Flamengo toca a sua vida. No sábado, clássico contra o Vasco, aqui mesmo no estádio, no Maracanã, 18h30 no sábado, e aí, já por sua vez, o Juventude no domingo recebe em casa, no Alfredo Jaconi, o Mirassol. Obrigado, Pedro. Aí os números do jogo, do amasso, como diz aí a nossa tela, 68% de posse de bola do Flamengo, 32% do Juventude, que em 3 jogos tinha 2 vitórias, né? Tava ali bem, num bom campeonato brasileiro. Agora são 2 vitórias e 2 derrotas para o time de Caxias do Sul. Finalizações 18-4, 8-1 em finalizações no alvo, grande chance 7-0, 29-2 em ações na área rival, porcentagem de ações no ataque muito maior do Flamengo, do Arrascaeta e agora do Pedro também. Pedro já entra, né, já vinha jogando, mas agora conseguiu 2 gols, já se vê ali um cara que pode brigar pela artilharia. Neste momento, quem está brigando pela artilharia com o Verratti do Vasco e o Pedro Raul do Ceará é o Arrascaeta, uma fase artilheira, como a gente falou aqui nessa semana. É um Flamengo que mostrou, aparentemente, sua melhor versão. E dá uma resposta, em especial, para o último encontro na Libertadores, aquela derrota surpreendente para o Central Córdoba, em que o Felipe Luiz, inclusive, poupou os jogadores, né? Dessa vez, não. Foi carga total e não parou, né? Fez 1, fez 2, continuou em cima, né, Rafa? A sintonia entre o Flamengo e a sua torcida é algo tão latejante, tão presente no futebol, Edu, que a sensação que a gente teve vendo o jogo desde o início, e o Flamengo liquida a partida com 23 minutos, é que os jogadores estavam realmente dispostos a dar uma satisfação ao torcedor, né? A pagar aquela impressão deixada na derrota para o Central Córdoba pela Libertadores. Era um reencontro com a torcida, que muito bem destacou o Pedro Torre, não compareceu em grande número. Um ticket médio aí de R$115, muito complicado para a média, né, econômica do torcedor brasileiro. E se você parte do princípio que você tem aí Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, são muitos jogos acontecendo durante um mês civil, e isso certamente tem um impacto na vida do torcedor, do trabalhador médio. E o Flamengo já há algum tempo vem sendo criticado, né? O clube, na gestão anterior já era assim, na época do Rodolfo Landim, de ter se tornado um clube elitista na sua política de ingressos e não contemplando aquilo que realmente todos nós temos como percepção de juízo de valor, que é a grandiosidade numérica
da torcida do Flamengo. Bom, dito isso, voltando para o jogo. O Flamengo, então, depois que liquidou o jogo, segurou um pouquinho, né? Se nós dividimos aí a partida em 4 quartos, o Flamengo na segunda metade do primeiro tempo deu uma segurada, pisou um pouco no freio, não foi um time com tanto ímpeto como teve no início do jogo, administrou um pouco melhor, mas no segundo tempo, com a oxigenada, com a entrada do Pedro, com a entrada de outros jogadores, do Luiz Araújo, o time voltou a ter aquela vontade de fazer mais gols, e eu acho que a melhor maneira de você respeitar o adversário é você atacar, é você jogar o seu futebol, desenvolver o seu jogo. Chamou a atenção uma troca no intervalo, quando o Pulgar não volta para o segundo tempo, já tinha cartão amarelo, e entra o Luiz Araújo. Àquela altura o Flamengo passou a jogar uma espécie de 4-2-4, né? E isso foi uma demonstração clara de que o Filipe Luís queria mais gols, queria mais qualidade, mais ofensividade, e em campo o time correspondeu, Edu. É isso, e o gol do Arrascaeta a gente viu em detalhe, né? Como ele consegue tirar com o pé e com um chute fraco até, né? Achar o gol no cantinho. Bem demais o Arrascaeta. Vamos falar de mais um jogo do campeonato. Pádua e Arthur do Realengo. Abraço para vocês aí também, Pádua. Pedi Luiz Araújo na seleção na sua live, sequei ele. É verdade, Marcelo Bastos. O Luiz Araújo entrou num declínio, né? Impressionante. Foi um dos poucos hoje que errou praticamente tudo que tentou. Newton, foi uma festa, mas não elogia muito, Renato. Adversário fraco, deixou o Flá jogar, continua o time trocando muito espaço. Para, Newton. Continua trocando muitos passinhos. Pô, pelo amor de Deus. O Flamengo hoje foi extremamente vertical, pô. Pelo amor de Deus, essa não. O Everton Luiz Monsanto, concordo que não sabe cruzar, mas hoje acertou um. Ainda bem que foi na cabeça do Pedro. Mas insisto, o Wesley deve ter dado hoje uns 6 ou 7 cruzamentos. Acertou um. Ainda bem que foi na cabeça do Pedro. Aninha Barros, o Flá deu um baile no Juventude com show de Arrasca e Pedro. Sábado será um Deus nos acuda, e se rolar goleada, pode decretar o fim da era Carille. Hoje caiu o Quinteiros, né? Hoje caiu o Quinteiros, técnico do Grêmio, que tomou uma goleada do Mirassol. Mirassol é um time muito bem armadinho, hein? Está fazendo uma bela campanha. Jogando na casa do Mirassol, o Mirassol meteu 4-1, se não me engano, né? Deixa eu ver certinho quanto é que foi o placar. Foi 4-1 no Grêmio. E aí, naturalmente, depois do jogo, caiu o Quinteiros. Quem eu acho que vai cair em breve também, ouça o que eu estou dizendo. Ramon Dias e Cuca. Podem anotar esses 2 nomes aí. Não terminam o campeonato no Corinthians e no Atlético Mineiro. A campanha do Atlético Mineiro até agora é pífia. Hoje perdeu um Santos que você não pode nem dizer que o Neymar jogou. O Neymar entrou com a camisa 100 e tudo mais, era o 100º jogo dele pelo Santos, e voltou a sentir posterior da coxa. Não sei nem se é a mesma coxa. O Neymar é outro caso. Não tem mais condição. Provável é que o Central Córdoba tenha resistido porque o Juninho perdeu aquele gol. Se aquela bola do Juninho entra, a bola que o Plata tocou para o Juninho ficou na cara do goleiro e demorou para concluir. Quando concluiu, chutou em cima do goleiro. Eu acho que se aquela bola tivesse entrado, o Flamengo teria goleado o Central Córdoba. Isso que eu estou dizendo. Agora, depois não fez os gols, Léo Pereira resolveu jogar vôlei e aí complicou tudo, principalmente depois do segundo gol. Pedro Neves, eu espero que a derrota contra o Córdoba tenha sido um divisor de águas, um marco numa temporada, que a gente tenha aprendido com os erros. Mentalidade agora será outra. É o que eu espero. Amadurecimento, foco e confiança. É o que eu também espero e eu acho que está, como é que se diz, pintando isso mesmo, né? Porque depois, os 2 jogos que o Flamengo fez depois, o do Grêmio e o de hoje, foram excelentes. O Mando diz assim, boa noite, grande Renato, manda abraço, estou assistindo com meu filho João Lucas. Quem fala é o Rafael Júnior. Olha, agora eu não sei mais quem é, o seu filho é o João Lucas, né? Abração para você, para o seu filho aí. 6-0 no Juventude. Mas Juventude, cara, Juventude é frágil, pode ser, mas ninguém faz 6-0, assim. Quem mais ganhou de 6-0 do Juventude esse ano? E aí? 6-0, cara. Uma paulada
o Flamengo deu em casa, com público, pelo que a gente estava vendo ali, baixo, né? Um pessoal protestando com placa no... preço caro, ingresso caro, estádio vazio. É uma pena, né, cara? A gente está acostumado a ver aí o Flamengo sempre com 55 mil, 60 mil torcedores em todos os jogos. E este ano a gente vê o Maracanã um pouco do que de comum, mas é uma escolha do BAP, né, cara? É uma escolha dele, até a galera tá protestando. Mas, cara, a atuação de gala do Flamengo hoje, arrasador, cara, com 21 minutos, 22, já tava 3-0 e eu tava com vontade de dar uma mijada no banheiro, véio, não queria sair, não conseguia sair, véio, ficava olhando, mas não, vai sair mais um gol, que foda, cara. Olha, gol do Eric Pulgar, o primeiro gol, aí depois o Gonzalo Plata voltou a marcar também, o Danilo, a Arrascaeta e 2 gols do Pedro, velho. 2 gols do Pedro, que entrou aí, jogou meia hora, um pouco mais de meia hora, fez 2 gols e foi eleito aí o craque do jogo pela torcida aí, cara. O Flamengo que chutou 18 vezes no gol do Juventude, acertou 8 no gol. E fez 6 gols, podia fazer 8 então, né? Pode ver, uma eficiência gigantesca. E o Juventude ainda acertou 1 no gol, né? E chutou 4 vezes. Flamengo com 68% de posse de bola contra 32% de Juventude. Mas aí a posse de bola é vencedora, né? Não é aquela posse de bola que o cara fica 80% e leva um gol, 2 ou 3, sei lá, e perde o jogo. Mas ganhou o jogo. Flamengo com 68% arrasou o Juventude, cara. Que dó do Juventude, cara. Que dó, cara. Rapaz, os caras devem estar desnorteados uma hora dessa, velho. Não é possível, cara. Não é possível. E olha, e o Flamengo jogando e acertando passe, 91% dos passes, cara. O Flamengo acertou 91% dos passes no jogo todo e o Juventude 84%. E olha que 84% já é ali quase um pouquinho acima da média, hein? Que o Juventude fez. É que o Flamengo regaçou mesmo, cara. O Juventude teve um amarelo para cada lado. Essas são as estatísticas do jogo. Escanteio 6 pro Flamengo, nenhum pro Juventude. Aí o Flamengo, cara, com essa vitória de 6, com esse ataque remendando, consegue aí a liderança do Brasileiro com 10 pontos junto com o Palmeiras. Só que o Palmeiras tem 5 gols marcados e o Flamengo tem 11, velho. Só 11. E o Pedro voltando agora, meu Deus do céu, cara. É que o Pedro tinha errado. Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aí, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, se você é novo, deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal.